Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro. Não vamos ler ainda 1 Pedro capítulo 2, tá? Vamos orar? Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esse dia. Louvamos a Ti, Senhor Deus, porque foi para isso que nós nascemos, para a Tua adoração, para glorificar o Teu santo nome. Por isso, nós clamamos e pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, que a Tua palavra, Senhor Deus, venha a ser lida, ministrada aqui, Senhor Deus, apesar de nossas vidas, que o Senhor esteja livre aqui para agir em nossos corações, que possamos ter nossas vidas transformadas, Senhor Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, você já viu aquela expressão, fulano mudou da água para o vinho? Já viram? Às vezes é uma mudança para bom ou uma mudança para ruim, mas mostra essa mudança mesmo, essa característica de até às vezes abrupto, né? Porque a gente não está junto às vezes com o processo, mas ela tinha uma opinião A, mudou para Z, não foi nem para B, foi para Z direto, mudou da água para o vinho. Interessante que o texto que nós vamos ler vai mostrar Pedro, que não somente na sua conversão, mas a gente vai entender o que está acontecendo aqui e por que ele teve essa mudança da água para o vinho, por que ele teve essa transformação da água para o vinho. Vamos ler 2 Pedro. Desculpa, 1 Pedro, eu errei, é capítulo 2, é que eu vi o 2 aqui grandão e falei segunda. 1 Pedro capítulo 2, versos de 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse texto aqui foi escrito por um dos seguidores, discípulos mais próximos de Jesus, o apóstolo Pedro.
Ele era um daqueles dos três que sempre estava junto com Jesus. Era Pedro, Tiago e João. E o interessante é que, se você ler durante Atos capítulo 1 e Atos capítulo 10, nós vemos Pedro como a grande liderança da igreja primitiva daquela época. Vários fatos que acontecem ali têm como Pedro como alvo principal, como líder principal. Entretanto, uma ideia que tinha a cabeça de Pedro constante era de um certo exclusivismo do povo de Israel. Não que ele falava que Jesus era para o povo de Israel, como se acreditava naquela época, que o Messias viria somente para a nação ali. Mas algumas atitudes dele geravam um favorecimento do povo de Israel, ao ponto que Paulo discutiu com ele, porque ele, diante dos gentios, falava que estava tudo bem, e diante de uma reunião com os da igreja de Jerusalém, dizia que não, eles precisavam circuncidar. Então, existia alguma rixa, um certo coração voltado ainda muito para o povo de Israel, se esquecendo que Deus e Cristo Jesus eram para todas as nações. Até que, no momento, veio o lençol com os alimentos, né? E Deus fala assim: olha, o que eu santifiquei não pode ser tido como impuro, como sujo. E há uma mudança, então, ali, como eu disse, da água para o vinho. Isso é interessante porque o texto que nós lemos, o livro de 1 Pedro, mostra que, no final dele, que Pedro estava em Roma, mas não foi ele exatamente que escreveu, foi um outro rapaz, um outro homem, Silvano. Pedro foi usado, usou ali Silvano, usou suas mãos para ser escrita essa carta. Ela deveria ser lida para os povos cristãos que estavam ali na região da Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como Turquia. E esses cristãos estavam sofrendo hostilidade e assédio pelos gregos e romanos que estavam ali em volta deles. Nós vemos isso no capítulo 2, verso 12, capítulo 3, verso 16 e capítulo 4, verso 16 também. E essa carta foi escrita para encorajar esses cristãos em meio ao sofrimento. Esses cristãos eram gentios, cristãos que se converteram, que não eram do povo judeu. E a divisão dessa carta é de uma maneira bem simples, mas muito importante para se entender. Pedro começa com essa saudação, depois com uma canção de louvor. O nosso texto se encaixa nessa parte, uma nova identidade familiar. Depois nós temos o sofrimento como testemunha de Cristo, e por último, o sofrimento e a esperança futura. O apóstolo Pedro, quando escreve essa carta, ele quer mostrar para os cristãos que eles fazem parte dessa aliança do Senhor, do povo de Israel, como se fosse no Antigo Testamento. Por exemplo, assim como os israelitas deveriam sair a uma viagem, saindo do Egito para uma terra prometida, eles, cristãos daquela época, deveriam deixar seu modo antigo de vida e partir para um novo mundo. Nós vemos isso, por exemplo, no primeiro capítulo, no verso 13, ele fala: despojando-vos, cingi-vos, vosso entendimento, sede sóbrios. A ideia de urgência, de saída. O povo, agora, esses cristãos, eram um povo santo de Deus, numa viagem pelo deserto, como diz lá o verso 15 e 16 do primeiro capítulo, fazendo alusão a Levíticos capítulo 11, verso 44. Eles são o povo da nova aliança, esses cristãos, que foi redimido pelo sangue de Jesus. Capítulo 1, versos de 17 a 21.
que faz comparação à saída do povo do Egito, de Êxodo 12 a 15. Esse povo, esses cristãos da Ásia, que, vamos lembrar, eram gentios, também são povo da nova aliança e tem a palavra de Deus semeada dentro de si. Capítulo 1, versos 22 a 25, que faz alusão a Isaías 40 e Jeremias 31. Eles, esses cristãos, são o templo construído sobre a fundação da pedra angular, Jesus Cristo, que é o texto que nós lemos, que faz paralelo com Isaías 28:16 e Salmos 118, verso 22. Então, há uma mudança da água para o vinho em relação a Pedro, não somente da sua conversão, quando Jesus curou a sua sogra, ele começou a caminhar, mas a sua visão de entendimento de quem Deus é e o plano de Deus. Ele entende agora que o plano de Deus é para as nações, e esses cristãos gentios fazem parte dessa história, não somente o povo de Israel específico, mas eles, pela fé em Cristo Jesus, tem a sua história contada no Antigo Testamento. Isso é importante entender, irmãos, porque essa é a nossa história também. Nós somos filhos de Abraão pela fé. A história do Antigo Testamento não é somente uma história de um povo distante lá do Oriente Médio, é a nossa história pela fé. Isso é primordial, porque nós somos parte dessa família por causa de uma pedra angular, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a principal pedra dessa história. E é interessante isso, porque a fé que nós temos não é uma fé relativa, não é uma fé sem pé nem cabeça, mas é uma fé, como diz lá em Isaías, uma fé firmada numa pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Nós somos da família de Deus, do povo de Deus, por causa de Cristo Jesus, por causa dessa pedra angular. Isso é interessante, irmãos, porque se nós tirarmos Jesus dessa história, todo o povo, todas as nações que foram construídas com base no cristianismo, se esvai como pó. Por exemplo, algumas pessoas, estudiosos, acreditam que Sócrates, o pai da filosofia, não existiu, ele é um mito. Os escritos que falam que é de Sócrates, na verdade não é dele, foi os seus discípulos, principalmente Platão, que escreveu. Mas há uma diferença se Sócrates existiu ou não? Porque as ideias deles permanecem até hoje. Buda também, mais conhecido como seu primeiro homem, Siddhartha Gautama, o Buda, há alguns questionamentos também se ele existiu ou não. Mas há alguma diferença? Se você for nas universidades, eles não vão perguntar se Sócrates existiu ou não, porque a sua filosofia, os seus ensinamentos estão presentes no dia de hoje. Não se faz diferença. O budismo continua sendo uma das maiores religiões do mundo, sendo que Siddhartha ter existido realmente ou não, ele continua sendo uma das maiores religiões do mundo, de maior influência na área do Oriente. Mas se você falar que Cristo não existiu, você desmorona toda uma história. Como eu disse, reinos, nações, criados, formados com base no cristianismo, viram pó. Porque quem Cristo é,
está totalmente ligado à sua obra e aos seus ensinamentos. Não tem como separar. Jesus é de um jeito, ele não existiu, mas os seus ensinamentos permanecem. Não tem como separar isso. Porque se você fizer isso, você destrói mais de 2000 anos de história. Isso é importante, irmãos, porque Jesus, ele nunca disse ser um ser evoluído, um homem evoluído. Jesus nunca disse ser um anjo de luz. Jesus nunca disse ser um demiurgo ou um Deus pequeno. Jesus, ele disse ser o próprio Deus encarnado. Se você retirar isso da história, você perde completamente mais de 2000 anos de vida. Pois, como eu disse, os ensinamentos de Cristo estão totalmente ligados à sua pessoa e obra. O que eu estou querendo dizer aqui, trazendo para os nossos dias de uma maneira simples e prática, não dá para você falar assim, eu acredito em Jesus porque ele foi um homem muito bom, fez muitas coisas boas e a gente precisa reconhecer isso e andar como ele, e falar assim, não, eu não acredito ele como o Deus encarnado, aquele que se entregou na cruz do Calvário. Não tem como você fazer isso. Não tem como você separar os seus ensinos da sua pessoa e da sua obra. Não há como você abraçar, por exemplo, a dignidade humana, os direitos humanos, se você não acredita quem Jesus é e o que ele fez. Porque a dignidade do homem foi feita e foi transmitido para nós por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus que disse, todos nós somos iguais diante de Deus, e agiu assim. Um exemplo que eu quero dar. Na época pagã da história, as mulheres sofriam muito. Sofrem em algumas regiões, em alguns momentos da vida até hoje. Mas naquela época não existia, claro, ultrassom. Você não sabia qual o sexo, né, da criança. Então, quando nasciam meninas, principalmente, ou crianças com algum defeito físico, algum problema, não sei se vocês já viram em casas antigas, algumas casas que tem uma abertura para colocar o gás, aí o gás fica do lado de fora ou do lado de dentro, aí você vira para o lado de fora, tipo uma roldana, uma portinha que você encaixa o gás ali. Na época dos romanos, na época pagã, existia algo parecido com isso, só que era colocado crianças ali. Nascia criança, normalmente mulheres, crianças com algum defeito físico, algum problema físico, eram colocadas ali e viradas para o lado de fora. Para quê? Para que pudesse morrer. Morrer de frio, morrer de fome, morrer de alguma maneira. Quem que ia de madrugada recolhendo essas crianças na rua? Os cristãos. Porque para o cristão, toda a vida importa. Porque Cristo nos ensina isso. Eles saíam de madrugada, recolhendo essas crianças para serem cuidadas por eles. Isso era comum. Se você ler, e nós lemos aqui com os ensinamentos do Sermão do Monte, a dignidade humana, Jesus disse em várias vezes, ali naquele texto, o quanto que nós, seres humanos, somos importantes para Deus e como nós devemos tratar o outro. Ao ponto que se você somente olhar para uma mulher desejando, você já pecou. Porque nós todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então não tem como você defender uma ideia sobre dignidade humana, sobre direitos humanos, se você esquece de toda a obra de que Cristo fez. Se você jogar fora
a obra da redenção de Cristo, porque a dignidade humana só tem sentido se Cristo é quem é e fez o que fez. Não há outra razão. Diante disso, Cristo é a pedra angular. Por isso que Pedro vai nos dizer aqui: vivam, pois, dignamente. Porque Cristo, através do Espírito Santo, habita em vocês e fez de vocês casa dele. Vocês devem deixar, então, a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja, a maledicência. E agora devem se despir de tudo isso e devem mudar da água para o vinho e viver de modo digno diante de Deus. Porque esse Cristo, que é a pedra angular, fez morada em vocês. Vocês não somente são casas de Deus, mas são reino de sacerdotes, uma nação santa. O que Pedro está querendo nos lembrar aqui é um texto muito usado para nós falarmos sobre a eleição, um dos temas da reforma protestante. Mas ele diz aqui para nós: a eleição de vocês é para algo, é para proclamar a vitória desse Cristo, dessa pedra angular. Vocês são chamados a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Vocês são casa de Deus, são templos de Deus, onde Deus habita, com a finalidade de serem eleitos para serem proclamadores. O que ele está dizendo aqui para nós é que a eleição não é para nós ficarmos de braços cruzados, virmos da igreja, adorar e ir para casa. O que ele diz para nós aqui é que tudo que um cristão é, diz e faz deve ser missionário. Tudo que um cristão é, diz e faz deve ser missionário. Somos eleitos para sermos bênção para as nações, irmãos. A eleição é para a missão, e a eleição é serviço. Nós somos chamados para servir, para testemunhar e servir. Isso é interessante porque dentro da história da missiologia, do estudo da missiologia, existem dois termos que nós tomamos um pouco da ciência para explicar sobre a missão da igreja. Nós temos a missão centrífuga, que, traduzindo de uma maneira, trazendo para o texto, é que o povo de Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento deve ir às nações. Centrífuga. Nós vemos isso, por exemplo, no Salmo 96, verso 2, no Salmo 117, onde fala: vamos proclamar o Evangelho, falar de Jesus, que Deus reina. Mas também nós temos a missão centrípeta, que o povo de Israel e a igreja no Novo Testamento deve atrair as nações. Isso traz uma ideia do que está lá em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, verso de 6 a 8, diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os. Ele está falando sobre os mandamentos, sobre os juízos. Porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação a que tenha Deus estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos?
E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que eu vos proponho? As nações veriam os estatutos e os juízos de Deus, os mandamentos do Senhor, e falam assim: que nação é essa que tem um Deus tão próximo, que tem estatutos tão justos como essa nação de Israel? Isso aconteceu, irmãos. Lembra da história de Rainha de Sabá? Chegou a notícia a ela, sobre quem era Salomão e quem era o povo de Israel. E interessante que no decorrer da história de missões, nós vamos ver a influência da rainha de Sabá até mesmo ao etíope, lá de Atos, que estava lendo o livro de Isaías. O que a missão centrípeta e a centrífuga está dizendo para nós é que uma vida vivida diante de Deus, matando os nossos desejos e as nossas vontades, devem atrair pessoas para Deus. E uma vida diante de Deus, matando os nossos desejos e as nossas vontades, devem fazer com que saiamos para proclamar o Evangelho. Nós atraímos e saímos, atraímos e saímos. Somos eleitos para isso. Temos que crer em Jesus e crer que esse Evangelho transforma e muda pessoas da água para o vinho. Mas o que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é Cristo Jesus vindo à terra para morrer em nosso lugar, ressuscitar ao terceiro dia, para que tudo que foi mudado por causa do pecado, tudo que era belo, lindo, maravilhoso, a adoração do Senhor que era perfeita antes da queda e foi transformada por causa do pecado, volte ao que era desde o início. Em Cristo Jesus, todas as coisas são restauradas por causa da sua morte e por causa da sua ressurreição. Esse Evangelho muda cristãos da Ásia, que antes não eram um povo, como diz aqui no verso 10, vós que antes não éreis povo. Esse Evangelho mudou e transformou da água para o vinho a minha vida, e a vida de cada um de vocês. E eu creio que esse Evangelho transforma da água para o vinho, muda travestis, traficantes, ladrões, homossexuais, pessoas que se acham demais para Deus, ateus, pessoas sem esperança, presidiários, pedófilos, assassinos e assim por diante. Eu creio que esse Evangelho transforma pessoas da água para o vinho. Eu sou contrário à ideia que se tem muito nos dias de hoje de defender o Evangelho. Eu não creio que nós tenhamos que defender o Evangelho, eu creio que o Evangelho deve ser solto. Porque o próprio Jesus diz: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E a igreja que prega, que entende seu chamado de proclamar o Evangelho, não por ela em si, mas por quem ela representa: Cristo Jesus, a pedra angular. Irmãos, e tenha certeza que se fizermos isso de uma maneira pessoal, de uma maneira como corpo, seremos como o povo aqui de 1 Pedro, perseguidos, sofreremos, não teremos uma vida tranquila, porque a igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para ser perseguida, porque se perseguiram a pedra angular, quanto mais nós que somos seus discípulos. Essa carta não é uma carta deprimente, mas é uma carta de encorajamento, para entender que mesmo diante da perseguição, e virá
e ela é presente. Nós, gentios, que antes não éramos povos, agora somos da família de Deus. Com um objetivo: proclamar das virtudes daquele que nos chamou, essa maravilhosa luz que transforma pessoas da água para o vinho. Deus abençoe.